Oséias capítulo 4, versículo 6. Hoje não vai ser uma pregação, meus queridos. Hoje eu vou dar uma aula para vocês. E pior que é mesmo, não é falsa humildade ou coisa desse tipo, tá? Vocês vão entender por que é uma aula. Por que eu estou falando que eu vou dar uma aula? Porque realmente vocês vão ver que eu quero tratar a respeito de uma coisa que eu tratei aqui há uns meses atrás, na Gólgota. E como não o alcance assim foi um alcance massa assim, mas a nível de Gólgota foi um alcance muito pequeno. Foi mais um alcance para pessoas de fora, que vieram muitas pessoas de outras igrejas que vieram assistir essa aula. Muitas pessoas não puderam estar aqui, então eu resolvi trazer hoje como reflexão para as nossas vidas. Por quê? Porque mais do que nunca eu e você precisamos aprender como estudar a Bíblia. Amém? Como estudar a Bíblia, certo? Então, sintam-se privilegiados por hoje à noite estarmos aqui, todos nós podemos falar a respeito disso, ok? Então, o tema de hoje é como estudar a Bíblia, amém? Então, Oséias 4:6 diz: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Repita comigo: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Amém? Eu coloquei o quê? 4:6? Então, é 4:6 ou 6:4? Tá certo? Depois nós vamos fazer um corredor aqui, você vai passar no meio aqui, tá? Amém. Então, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Como a gente vê isso acontecendo, né? Gente assim, caindo em equívocos e sendo, de certa forma, assim, levados por toda sorte de doutrina, por toda sorte de ensinos contrários à própria palavra. E é interessante porque quando você vai abordar algumas questões assim, geralmente tudo aquilo que a gente vê, que a gente considera como errado na internet, pessoas consideram que aquilo vem da Bíblia Sagrada, né? Pensam que vem da Bíblia Sagrada, mas muitas vezes não vem, simplesmente não vem, certo? A gente está a era dos chavões, né? Gospel, e a gente vê o tempo todo, assim, pessoas repetindo certos chavões, e a gente sem ter o senso crítico de pegar, olhar para aquilo ali e falar assim, cara, isso não está... não tem muito sentido, né? Volto a falar sobre essa questão do uso errôneo, corriqueiro e errôneo da palavra religião, né? Toda semana ali eu tenho um infeliz que coloca lá alguma coisa de fazendo mau uso da palavra religião, que não tem nada a ver, ligando religião com palavras que em nada tem que ver com o termo religião. O termo religião em si não é um termo pejorativo, como se querem usar. Ok? A palavra religião ela está lá para descrever, né? Um conjunto de crenças, um conjunto de dogmas, que é isso aqui, não tem como você fugir disso. Assim como o termo religioso, também não tem como você fugir disso, certo? O religioso é aquela pessoa que pratica, de certa forma, tem a praxis de uma religião, certo? Isso é uma pessoa religiosa e ponto final. Não é hipócrita. Não é hipócrita. Hipócrita é você, seu burro, mas não é hipócrita. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Certo? A palavra hipócrita, sim, é utilizada para aquelas pessoas que não vivenciam aquilo que professam. Então, podem ser classificadas como hipócrita, mas não religioso. Então, se criou, né, o hábito de delegar certos termos pejorativos, como pejorativos, em religião e religioso se tornaram termos pejorativos. Ok? Então, queridos, primeiramente, falando sobre o mau uso da Bíblia. Então, qual é a forma errada de você usar a Bíblia? Então, tem 6 coisas que você não deve fazer em relação à Bíblia. Amém? 6 coisas. Primeiro, você não deve ignorar o que a Bíblia fala sobre determinado assunto. Então, isso é o que a gente mais vê por aí, certo? Falar uma parte das Escrituras, se utilizar uma parte das Escrituras, mas o todo dela totalmente se ignora. Então, se usa somente uma parte e uma outra parte se ignora. Amém? Então, quando você vai debater qualquer assunto a nível polêmico por aí, você tem a obrigação,
de olhar para o todo, não somente para aqueles textos que convêm àquilo que eu estou defendendo. Amém? Certo? Então, volto a falar a questão lá do matar, né, que muita gente discute e utiliza muitas vezes de modo errado o contexto bíblico acerca da questão do matar. A Bíblia fala não matarás, né? E eu volto a falar que a Bíblia tinha que ser retraduzida. Esse português nosso aí, ele é um português que ele, de certa forma, delimita a tradução e faz, obviamente, você ler ali e você ter uma interpretação errada. Então, quando a Bíblia fala não matarás, a tradução está errada, não é não matarás, que está escrito no Decálogo. Certo, gente? Não é não matarás que está no Decálogo. Decálogo são os 10 mandamentos. Não é não matarás. O que está escrito no Decálogo é não assassinarás. Não cometerás assassinato. Ok? Então, assim, dentro da lei, de qualquer lei, constituição nesse mundo, existe uma diferença entre assassinato e matar. Então, por exemplo, você matar em legítima defesa não tem nada a ver com assassinato. As duas coisas implicam na ação de matar alguém, certo? Tanto assassinato quanto uma defesa própria lá. Você está lá defendendo a sua própria vida. No ato de defender a sua vida, você mata alguém, você não cometeu um assassinato, ok? Você se defendeu e dentro da lei está tudo nos conformes, ok? Então lá, está numa guerra lá, você está em casa, o ladrão entrou, você está armado, ok? Você conseguiu render o ladrão. O ladrão já não representa mais nenhum perigo para você. Ok? Você vai lá e pá, atira no cara. Aí você cometeu um assassinato. Ok? Aí não pode. Amém? Certo? Aí não pode. Em nome de Jesus não pode. Ok? Mas você está lá no ato da defesa, se defender. Ou você mata, ou você morre, e você, porventura, venha matar a pessoa, isso não entra dentro do Decálogo, então, portanto, não é assassinato. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque eu já vi muita gente, por falta de ferramentas de como ler a Bíblia, escolhe só a parte que convém, lê lá, não matarás, interpreta totalmente errado aquilo ali, e tenta fazer isso caber em tudo, e não cabe em tudo. O termo, a palavra ali, utilizada para assassinato, é essa palavra mesmo no hebraico. Quando um judeu lê, ele entende que é aquilo ali mesmo, é assassinato. Por isso que o judeu ele não tinha dificuldade entre ler o Decálogo, está lá escrito, não assassinarás, e ao mesmo tempo, quando Deus falava para ele assim, vai para a guerra e mata todo mundo, ele não tinha nenhuma crise com isso. Porque a palavra utilizada para matar em guerra era outra palavra que não tinha nada a ver com a palavra no Decálogo. Estão entendendo? Isso não é o Pipe que está falando, é a Bíblia Sagrada que está falando. Amém? Certo? Então, assim, primeira coisa que a gente não pode é ignorar o que a Bíblia fala sobre determinado assunto. Hoje eu estava assistindo uma série lá, que eu não vou falar o nome, e teve um momento na série assim que foi aberto assim, um parêntese para meio que, praticamente, esse episódio todo foi uma crítica ao cristianismo. E uma das personagens lá falou assim, porque a vida naquela época era até os 30 anos, mais ou menos, e a pessoa, era o máximo de vida que as pessoas viviam até os 30 anos, mais ou menos. E aí, naquele contexto, era isso. Então, aquilo não vale mais para os dias de hoje. Então, a gente vê muita gente discutindo isso. Ela falando da questão, esse negócio de virgindade, isso daí era um tabu, não tem nada a ver mais com a época, com hoje, com o momento que nós estamos vivendo. Então, é isso. Então, a Bíblia condena certas coisas, está ali, condena certas coisas. Então, assim, não podemos ignorar isso. Então, o primeiro erro que eu e você não devemos cometer é isso, é ignorar o que a Bíblia fala sobre determinado assunto. Por mais dificultoso que seja, até mesmo isso que eu acabei de falar, em relação à questão do matar, do assassinato, entendeu? É uma questão tensa na Bíblia Sagrada? É. Mas o que eu faço com isso? Eu lido com isso. Não ignoro isso. Está lá. Eu tenho que lidar com isso e amém. Certo? Ok? Então, não ignore o que a Bíblia fala sobre determinado assunto. Segunda coisa, não tome um versículo fora do seu contexto. Amém? Isso é muito perigoso. Porque tem gente que comete erros e acaba caindo em erros por justamente tirar versículos do seu contexto. O que é contexto? O contexto é a conversa toda. Quando você vai ler, por exemplo, eu nem gosto desse tipo de leitura, na verdade, eu até
vou falar com muito amor isso, eu até condeno esse tipo de leitura. Esse tipo de leitura em que você pega a Bíblia Sagrada, você abre a Bíblia assim, manhã, você ora assim, você fala assim, Deus, fala comigo, em nome de Jesus. Daí você pega o dedo assim, levanta para o céu e faz assim, pum, põe assim, daí você vai, abre o teu olho, e onde está o teu dedo, você lê, e aquilo é Deus falando com você. Não faça isso. Toma vergonha. Eu não estou dizendo que Deus não pode falar com você. Talvez. Mas não é isso. Isso não é ouvir Deus. Isso não é ler a Bíblia. Isso não é estudar a palavra. Amém? Quando você vai estudar a Bíblia, você tem que pegar ali, ó, por exemplo, começa lendo a 1 João, por exemplo. Sabe, leia todo o livro. Porque todo aquele livro tem uma mensagem. Tem um começo, meio e fim. O Paulo ou João está discorrendo um assunto ali. Ele está dando início a um assunto e concluindo um assunto. E o perigo é você ler um versículo fora do seu contexto. Então, por exemplo, a Bíblia fala assim, todo aquele que peca é do diabo. Tem um versículo que fala isso. Então imagina lá, você está lá, fez a oração, colocou o dedo para cima, colocou o dedinho lá, só leu esse versículo. Você lê assim, todo aquele que peca é do diabo. Aí, obviamente, que todo mundo tem consciência de que peca. Logo, você é do Satanás. Não tem conversa. Ok? Você leu esse versículo, está escrito isso. Todo aquele que peca é do diabo. Certo? Amém? Não. Você tem que ler o todo. Tem que ler o todo. Então, esse versículo está isolado do seu contexto. Você precisa ler todo o contexto para que você entenda o que João está escrevendo. Eu não vou fazer uma defesa agora a respeito disso. Amém? Então, você vai lá depois em 1 João, leia isso e te vira, nega. Terceiro, o outro erro que eu e você não podemos fazer é a Bíblia dizer algo que ela não está falando. Fazer um texto dizer aquilo que ele não está dizendo. Isso também é um outro erro. Por isso que tem que aprender a ler a Bíblia. Porque se eu não sei ler a Bíblia, eu posso cometer esse erro de fazer a Bíblia dizer uma coisa que ela não está dizendo. Certo? Tome cuidado com isso também. Quarta coisa é tomar cuidado para não dar ênfase a coisas que a Bíblia não está dando essa ênfase toda que muitas vezes se dá. Então, por exemplo, lá, a Bíblia fala assim, sujeitai-vos a vossos líderes. Amém? Então, algumas pessoas usam esse termo, essa questão desse princípio da sujeição aos líderes, para transformar isso numa espécie de ditadura ministerial. Eu conversando com um casal que era de uma outra denominação, e ele falando para mim assim, falei, Pipe, a coisa que mais me aborrecia dentro dessa denominação que eu estava à parte, é essa questão da cegueira da submissão. Então assim, cara, tudo, exatamente tudo que você ia fazer, você tinha que pedir permissão para o teu líder. Tudo. Então, se utilizava um princípio, que era o princípio da submissão, que é bíblico, né? Você tem que realmente se sujeitar, não somente aos líderes, mas sujeitai-vos uns aos outros, esse é um princípio bíblico, o princípio da sujeição, para colocar, então, todo mundo debaixo de uma espécie de ditadura. Então, assim, não pode fazer nada sem você falar comigo, ou sem falar com o teu líder de célula, ou sem falar com o teu líder do ministério. Então, tudo era feito dessa maneira radical. Ok? Então, assim, toma muito cuidado com essas ênfases que a Bíblia em si não dá. Amém? A outra questão também é fazer uso da Bíblia para tentar fazer a Bíblia fazer aquilo que eu quero, ao invés de fazer aquilo que Deus quer. Já viu gente usando a Bíblia para, de certa forma, determinar as coisas para Deus? Já? Então, assim, a Bíblia fala lá, por exemplo, Jesus lá em Isaías fala, por suas pisaduras fomos curados, certo? Então, a Bíblia fala isso. Então, eu utilizo a Bíblia, certo? E uso ela contra o próprio Deus. Falo assim, olha Deus, a tua palavra fala isso, então eu reivindico para a minha vida isso. E eu exijo que eu seja curado agora, em nome de Jesus. Amém. Certo? Então, cuidado com esse tipo de erro também. Agora, outra coisa que também é um outro erro,
que a gente vê por aí, dizer como bíblico algo que não é bíblico. Então falar, a Bíblia diz coisas que a Bíblia na verdade não está dizendo, nunca disse. Ok? Então, por exemplo, eu vou citar alguns versículos aqui, alguns versículos que não são bíblicos. Amém? Vou citar uns versículos bíblicos que não são bíblicos. Vinde a mim como estás, disse Jesus. Vinde a mim como estás, disse Jesus. Então, queridos, esse versículo de Jesus não tem na Bíblia, certo? Esse versículo não existe. O versículo diz assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Então, não existe na Bíblia nenhum versículo que diz assim, vinde a mim como você está. Nenhum. Ok? Certo? Não diz isso nas Escrituras. Outro versículo bíblico que não é bíblico. O dinheiro é a raiz de todos os males. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro, você ser apaixonado pelo dinheiro, você dormir abraçadinho no dinheiro, beijar o dinheiro, idolatrar o dinheiro, isso sim é pecado. Amém? Outra coisa, esse também é um versículo bíblico bem utilizado, que não é bíblico. Não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Já ouviram isso? Alguém já falou isso? Eu já falei isso várias vezes, em nome de Jesus. Acho que eu já até usei em pregação esse versículo. Já evangelizou? Várias vezes eu falei, porque a Bíblia diz, não cai uma folha de uma árvore. Eu já vi uma irmã aqui uma vez pregando que falou isso também. Então lá, Mateus fala o seguinte, não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Então, na verdade, não é folha de árvore, é pardal que não cai. Amém? Não é folha de árvore que não cai. Quem não cai é pardal no chão. Certo? Esse daqui eu tive uma discussão teológica com um pastor muito amigo meu. Né? Ele falou, não pode. A gente teve uma discussão mesmo, ele foi procurar na Bíblia, ficou procurando, eu fiquei lá só aguardando ele procurar. Falei, vai no Google, vai na chave bíblica, pede para Jeová te revelar aí, mas não tem na Bíblia, vai ter que fazer outra Bíblia para ter. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Já ouviram isso? Já ouviram pregação? Já ouviram pregação a respeito disso? Esse aqui eu não lembro de ter falado, mas porque esse aqui é mais de galera do meio pentecostal que gosta de falar bastante, né? Teve uma vez que, acho que no mesmo dia, eu me deparei com 2 crentes numa conversa e os 2 utilizaram esse texto, né? Aí o segundo foi o segundo que daí eu falei assim, não, então tá, então achem na Bíblia e me mostra, né? E o cara ficou procurando e não achou. Então, não existe na Bíblia nenhum versículo bíblico que fale uma alma vale mais que o mundo todo. Não existe, ok? O que tem lá, alguma coisa que pode talvez dar uma ideia, né? Lá em Marcos 8,36 diz assim, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas está longe de dizer que uma alma vale mais que o mundo inteiro, ok? A tua alma não vale mais que o mundo inteiro, tá bom? Se valer alguma coisa, vale o mínimo somente ela mesmo, mais nada. Amém? Você não é o centro do coração de Jesus. Os caras são mala, né, cara? Deixa o cara lá, rapaz. Você está na igreja dele? Não, então deixa ele lá, pô. Outro versículo bíblico que não é bíblico. 1000 anos passará, mas 2000 não chegará. Rapaz, quem tem 47 anos como eu, lá por 1999, dia 31 de dezembro de 1999, nós estávamos tudo borrando nas calças de medo que o mundo ia acabar em dezembro de 1999. Certo? Então, também não existe na Bíblia nenhuma data dizendo, nada, nenhum versículo falando que 1000 anos passará, mas 2000 anos não passará. Amém? Então,
não cometam esses erros e não repitam esses versículos bíblicos que não são bíblicos. Amém? Certo? Então, como estudar a Bíblia? 5 passos para você estudar a Bíblia. Primeiro, foque-se somente no texto bíblico, ao invés de interpretações externas. A Bíblia, ela elogia os bereanos por essa atitude. Os bereanos, o texto fala lá em Atos 17:11, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Olha o que o texto está falando. Eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Aleluia. Amém? Então é isso, não tem esse negócio que o Pipe fala uma coisa, não está na Bíblia, amém, porque o Pipe disse e pronto, final. Não existe isso. Amém? Está na Bíblia? Não. Então, me desculpe, Pipe. Certo? Faça essa comparação, querido. Está lá, ó. Traga a sua Bíblia, veja realmente se está ali, verifique, né? Às vezes está na Bíblia, mas como eu falei, tem que ver o contexto. Volte uns versículos atrás, vai uns versículos para frente, veja, né? Quer ver um texto que é muito utilizado? Você vê lá um irmão utilizando esse argumento da Bíblia, você vai lá, está falando alguma coisa lá, e aquilo, o cara fala assim, cara, isso aí não é bíblico. Estou conferindo aqui, ó. Né? Você dá uma conferidinha e fala, ó, cara, isso aqui não é bíblico. Você sabe o que ele vai te falar? A letra mata. Ele vai falar na hora, na tua lata, assim, a letra mata, meu irmão. Ele vai falar isso para refutar essa tua argumentação de utilizar a Bíblia para refutar que aquilo que ele está dizendo não é bíblico. Então ele vai falar, ele vai utilizar um outro texto fora do seu contexto para atacar esse teu argumento bíblico. Você vai falar, olha, isso aqui não é bíblico. Ele fala assim, olha, irmão, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Daí você fala assim, mas o que significa a letra mata? O que significa a letra mata? Eu fiz isso com um cara. Foi esses tempos, aí, uns meses atrás. A gente estava tendo um debate teológico e eu falei assim, cara, né? E ele veio com essa conversa, né? Falei assim, olha, você não sabe fazer exegese, tal, você tinha que estudar, tal, né? Aprender a fazer interpretação de texto bíblico, tal. Daí ele falou assim, a letra mata, meu irmão, a letra mata. Aí eu falei, não vou deixar escapar isso daí, né? Falei para ele assim, então tá, então faz o seguinte, o que significa ali no texto que Paulo está falando, a letra mata? O que ele está falando ali? É isso que ele está falando? Que então, uma hora ele elogia, né? Uma hora eles elogiam aqui, lá em Atos, aqui eles elogiam os bereanos, porque os bereanos conferiam para ver se de fato estava escrito. Aí vem Paulo e fala assim, não, essa atitude dos bereanos é errada, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando fala-se também o Espírito vivifica, o que isso significa? Significa que pode tudo em nome do Espírito Santo. Quando fala a letra mata, mas o Espírito vivifica, as pessoas utilizam esse argumento do Espírito vivifica para se fazer absolutamente qualquer coisa em nome do Espírito Santo. Certo? Então, eu posso, sei lá, plantar bananeira, ficar aqui andando plantando bananeira, eu posso ficar gritando igual um louco, fazer qualquer coisa. Se eu estou fazendo isso em nome do Espírito Santo, está válido. Porque quem vai falar alguma coisa contra a pessoa do Espírito Santo? Mas, biblicamente falando, Paulo coloca ou não coloca um limite para certas manifestações? Coloca ou não coloca? Coloca. Paulo fala, olha, cuidado para não escandalizar aquele que vem no culto, está ali, de repente vê vocês tudo ali, ó, né? E Paulo fala assim, olha, está todo mundo louco, ele está falando. Certo? Então, esse é o argumento para liberar uma total manifestação que a Bíblia talvez coloque como limite. Então, se utiliza essa coisa do tal da letra mata. Mas o que Paulo está falando ali a respeito de letra mata não tem nada a ver com você não estudar a Bíblia. Não tem nada a ver com não estudar a Bíblia. Tem gente que condena, inclusive, você ir para um seminário teológico
com esse argumento de que a letra mata, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que Paulo está falando ali, a letra mata, meus queridos, significa uma única coisa: a lei mata. A lei, o decálogo, condenava o ser humano, colocava todos debaixo do pecado. É isso que significa a letra mata dentro do contexto que Paulo está tratando ali em sua carta. Amém? Então, quando alguém vier, você fala assim: olha, querido, isso não é bíblico, e ele fala a letra mata, você fala assim: mas o que significa a letra mata? E se ele falar para você que é não estudar, fala assim: olha, não é isso não. Isso é heresia. E você já começa a acender o isqueiro, assim, vai botar fogo no corpo dele. Amém? Glórias. Segunda coisa, então. Então, a primeira coisa é isso, verifique biblicamente. Segunda coisa, querido, tenha sempre em casa, do lado da sua Bíblia Sagrada, um caderno e uma caneta. Ou um notebook, ou celular. Amém? Alguma coisa. Você precisa aprender a ler a Bíblia anotando coisas. Anote, escreva, né? A tia Alita e a Rose, sempre que elas estão no culto aqui, elas estão com um caderninho anotando tudo. Anotando as coisas. É isso aí. Tem que anotar. Escreva. Quando eu estou no meu discipulado, com os pastores, estou lá, com meu caderno, minha Bíblia e minha caneta. Ainda hoje, com 47 anos de idade, estou ali, anotando os princípios. Porque uma coisa que eu aprendi com isso é que quando você escreve, você anota, você guarda melhor na mente. Às vezes eu estou em casa assim, querendo preparar alguma coisa, ou estou atrás de um assunto. A minha memória, por causa do hábito de anotar as coisas, eu tenho em casa pilhas e pilhas de cadernos, de anotações. Por causa da memória de ter anotado, eu sei qual o livro que está e vou atrás daquele livro até achar aonde está aquilo que eu preciso encontrar nele. Amém? Então tenha esse hábito de escrever, anotar as coisas. Terceira coisa, estude o livro todo. Amém? Então pare com esse negócio de estudar um versículo. Estude o todo, o livro todo, para assimilar a mensagem com todo o seu devido contexto. Lembrando sempre de que esse deve estar em acordo com a Bíblia como um todo. Não pode haver contradições na Bíblia. Estude até resolver o problema. Amém? Certo? Então, assim, estude o livro todo. Pegue lá. O primeiro livro que eu utilizava em discipulado, quando a gente fazia evangelismo de rua, chamava esses caras para ter um tempo de discipulado, era o livro de 1 João. Pegava lá, colocava aquela galera ali numa rodinha assim, e começava lá, capítulo 1, versículo por versículo, estudando as Escrituras e ensinando esses caras acerca da Bíblia Sagrada, para que a mensagem como um todo fosse ensinada e ministrada na vida dessas pessoas. Amém? Tinha um professor do seminário, o pastor Dom. O Dom, de tanto ele ter a praxis de estudar dessa maneira, estudando a Bíblia como um todo, livro por livro, versículo por versículo, o Dom ele tinha decorado todo o Novo Testamento. Ele sabia decor todo o Novo Testamento e já tinha decorado também alguns livros do Antigo Testamento, pelo hábito. Uma das coisas que a gente aprendia quando criança na escola dominical era decorar versículos. Então, toda semana, o professor da escola dominical ensinava um versículo, né? E a gente tinha que decorar esse versículo até no próximo domingo. Então, muitos versículos a gente aprendia e sabe decorar até hoje por causa disso. Certo? Se eu for perguntar aqui hoje à noite, quantos versículos você sabe decor, eu nem vou perguntar para não passar vergonha. Né? Os caras, só a letra mata que sabe. A letra mata, só sabe mesmo. Não é? A gente perdeu até mesmo o hábito de decorar versículos. Quantas vezes, assim, estando em momentos de batalha espiritual, um momento de batalha espiritual, e o Espírito Santo trazer à memória esses textos, esses versículos, e você começar a fazer declarações na sua mente, no seu espírito, por esses versículos. Para você ter uma ideia, isso é tão poderoso, que eu nem convertido era. Eu era punk e eu estava numa praça lá em Foz do Iguaçu, junto com meus amigos punks,
E tinha um amigo no nosso meio, que era o Metal. O Metal porque ele era o único headbanger no meio de todos os punks lá. E a gente deixava ele ficar no nosso meio lá, né? Ele era o único cara assim que era metaleiro mesmo assim, e o resto tudo punk, né? Tava lá, ele vivia no nosso meio lá. E ele era um dos únicos que fumava maconha também. Porque a gente tinha entre nós assim que a gente não usava drogas mesmo, não usava álcool, nada disso. Mas ele era o cara que era o drogadito no meio de nós lá, né? Era o Zé Droguinha. E o Metal tinha uma coisa que acontecia com ele de vez em quando. Volta e meia o Metal ficava possesso, endemoniado. Assim, para os punks, aquilo, sei lá, era um momento de loucura da cabeça dele, né? Tinha um amigo que era espírita e achava que era algum espírito ali, desencarnado ali, querendo se manifestar. Mas eu, como fui criado no Evangelho, eu sabia o que era, né? Eu sabia o que era. E ele era o único entre nós que andava sempre com uma faca, né? Então, assim, volta e meia o cara ficava endemoniado, era aquele esparramo, né? Imagina um cara endemoniado com uma faca na mão. E uma vez a gente estava ali e ele veio para cima de mim, né? Ele estava ali e tal, e o cara, ele veio assim, ele levantou assim. Quando eu vi, ele estava na minha cara, assim, me olhando no meu olho, assim. Ele olhando assim, daí falou com aquela voz grossa, máscula, tipo a minha, assim, né? Falou com uma voz assim, aquela voz gutural assim, né? Endemoniado, e falou assim: eu vou te matar. E com aquela faca na mão, mirou nos meus olhos e falou assim: eu vou te matar. Na hora, meus queridos, me veio à memória um versículo bíblico, e eu falei para ele assim: maior é aquele que está em mim do que você. Você não tem poder sobre a minha vida. E aquele cara, na hora, saiu daquele transe em que ele estava e voltou em si e falou assim: Pipe, o que está acontecendo? Tal. Eu expliquei, falei: nada não, vai para lá. A importância disso, da palavra, a proteção de Deus por meio da palavra. É interessante, né, como o diabo ele se submete à palavra. Ele se submete à palavra. Amém? Agora, se nós não conhecemos a palavra, como é que faz? Amém? Quarto ponto, não estude a Bíblia somente com o fim de conhecimento informativo, certo? E sim aplicativo na vida. Tiago 1:22 diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Amém? Então, assim, a Bíblia não é um livro assim somente para conteúdo teológico, ainda que eu particularmente amo a questão teológica. Eu passei uma vergonha uma vez num seminário, fui dar uma aula, seminário luterano lá em Santa Catarina. E eu cheguei lá dando aula para os alunos sobre evangelismo e tal, e não sei por que lá eu falei assim, em vez da aula, fui falar uma besteira lá, falei uma besteira mesmo. Eu falei assim, que a teologia sistemática, ela não tinha nenhuma serventia para o dia a dia. Foi isso que eu falei. O que é teologia sistemática? Teologia sistemática é soteriologia, escatologia, pneumatologia. O que é isso? Então, soteriologia é a reunião de todo o conteúdo bíblico que vai falar sobre salvação. Aí isso a gente chama de soteriologia. Então, é a teologia sistemática da salvação, soteriologia. Sobre o fim do mundo, escatologia. Sobre a pessoa do Espírito Santo, pneumatologia. Então, isso é teologia sistemática. E eu falei, porque no dia a dia você não usa teologia sistemática, tal, né? Falei isso, na hora o professor de teologia me repreendeu. Em nome de Jesus. Quase que se manifestou, quase que virei a mãozinha para trás, assim, né? Ele falou assim, ele me repreendeu e falou assim, não, senhor. Eu falei, como é que você sabe que Jesus é Deus? Eu falei, por causa da cristologia. Eu falei assim, e faz diferença no seu dia a dia você saber que Jesus é Deus, soberano, sobre tudo, sobre todos? Eu falei, faz.
Aí eu comecei a chorar, né? Já comecei a chorar. Já fui para trás da porta, já pedi para sair da sala, né? E eu tive que voltar atrás ali naquela declaração, na frente de todo mundo, e falar assim: olha, pela primeira vez eu errei na vida, né? E tive que voltar atrás e falei assim, realmente, concordar com ele, né? E aquilo foi uma chave, virou uma chave na minha mente em relação a isso. Então, pneumatologia, você estudar a pessoa do Espírito Santo, a importância do Espírito Santo no seu dia a dia, a pessoa dele no seu dia a dia. Isso é importante ou não é importante? Escatologia, os sinais do fim dos tempos, é importante você saber disso ou não é importante? Então tem gente que acha que não é importante, mas eu digo, é importantíssimo você estudar. Eu já falei que na minha concepção todos deveriam fazer um seminário teológico, todo mundo deveria fazer. Seja à distância, seja, sei lá, né, distante, de perto, precisava todo mundo fazer um seminário teológico. Amém? Quinta e última coisa de como estudar a Bíblia, estude com a predisposição de ensinar outros. Então, olha só, 2 Timóteo 2,2 diz assim: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Então, olha só, queridos, de quem é a obrigação de ensinar a Bíblia? Só do pastor? Não. Não. Certo? Você está no teu trabalho, às vezes aquela pessoa que está no teu lado ali, e que tem uma visão absolutamente distorcida da Bíblia Sagrada, talvez a única pessoa que vai servir na vida dela para trazer luz acerca da palavra é você. De ensiná-la acerca do que a Bíblia realmente fala. Por isso eu e você precisamos estudar. Paulo fala o quê? Esteja pronto para responder quando pedirem a razão da vossa fé. Por que você crê? Qual é a razão? Como que eu e você fundamentamos a nossa fé? Aonde está fundamentada a nossa fé? Então nós precisamos conhecer aquilo que a gente defende. Amém? Para poder ensinar outros. Amém? Então é assim, eu ensino você ensina outro, que outro vai ensinar outro, e assim a palavra vai tomando as suas dimensões que ela deve tomar na nossa vida. Amém? Quantos aqui já leram a Bíblia uma vez inteira, pelo menos na vida? Vamos com uma velha novela. Quantos nunca leram a Bíblia inteira? O resto já sabe, né? É aquela velha novelinha. O resto não lembra se leu, se não leu. Tem um curso na Jocum que, olha, um dia na vida eu queria fazer esse curso. Não sei se eu tenho como conseguir tempo para isso, né? Mas tem um curso na Jocum que você lê a Bíblia em quantos meses? 9 meses? Tem algum jocumeiro aí? 10 meses? Vou colocar no período de 1 ano, você lê a Bíblia 5 vezes. 5 vezes você lê a Bíblia. Cara, eu queria fazer esse curso, porque primeiro é uma leitura, depois leitura observação, depois leitura e interpretação, leitura e aplicação, mas são 5 vezes que você lê a Bíblia toda. Esse é um curso que eu acho interessante. Se você ora aí e conseguir tempo para isso, seria muito bom você fazer. É muito bom. Eu acho ele fantástico. Gostaria eu de fazer isso aí um dia. Tem um de 3 meses, mas não é a Bíblia toda, né? Então, por que você está falando? Eu estou falando da Bíblia toda. Mas se é para ler um livro só, eu faço em casa, filho. Estou brincando. Amém? Então, queridos, recapitulando rapidamente, tome os devidos cuidados com relação à leitura da Bíblia. Amém? A Bíblia, você tem que tomar esses cuidados em nome de Jesus. Então lá, não ignore o que ela fala. Amém? Não tome somente aquilo que te convém. Não tome versículos fora do seu contexto. Aprenda a ler a Bíblia, pare de ser preguiçoso. Não faça a Bíblia dizer algo que ela não está dizendo.
Não dê ênfases indevidas à Bíblia Sagrada. Não use a Bíblia para manipular Deus para o seu próprio benefício. E não fale principalmente coisas como bíblicas que não são bíblicas. Para de dizer, vinde a mim como estás. Jesus não disse isso, ok? Examine tudo segundo as Escrituras. Tenha isso como hábito na sua vida, em nome de Jesus. Tenha sempre algo do seu lado para anotar. Tenha cadernos, computador. Aprenda sempre, até mesmo porque é uma coisa muito legal assim, que devido a esse hábito, eu sempre tenho um arsenal em casa para a hora que eu precisar ir pregar em algum lugar, dar uma aula, dar um discipulado, assim. É tanta coisa em casa anotada que está tudo ali, a hora que eu quiser. Então tenha isso para a sua vida. Amém? Agora eu estou assim, lendo novamente muitos dos livros que eu li, e eu tenho tudo anotado. Então, ao mesmo tempo que eu leio o livro, eu leio minhas anotações, e vou passando isso para o computador, e aquilo novamente vai fazendo, sabe, trazendo vida novamente no espírito, trazendo a memória. Muita coisa que foi ministrado lá, e agora está sendo ministrado novamente. Aprenda a estudar os livros como um todo. Não estude somente com o fim de conhecimento informativo, amém? Mas pratique aquilo, senão é só conhecimento sem muita praxis. E quinta e última coisa, estude com isso intento no coração, de ensinar os outros. Amém? Esse mundo precisa de uma geração de pessoas que sabem manusear a Bíblia, conhecem a Bíblia. Amém? Que conhecem a Bíblia, de verdade. Que leem a Bíblia como um todo. Que leem a Bíblia pelo menos uma vez por ano. Que leem a Bíblia várias vezes. Que conhecem as Escrituras Sagradas. Amém, meus queridos?